Amados irmãos, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Nós vamos ainda ter um momento de leitura da palavra de Deus e nos preparando para estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos ter alguns instantes de oração e eu gostaria que você orasse com a pessoa que está do seu lado. Antes, porém, abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Eu gosto muito desta epístola de Paulo aos Filipenses. O pastor Russell Shedd chama essa epístola, num dos livros que ele escreveu, chamada de Epístola da Alegria. Se você ler a carta aos Filipenses, você vai encontrar inúmeras razões para você ser um crente feliz, alegre. E hoje nós vamos estudar sobre em que consiste a humilhação de Cristo e em que consiste a exaltação de Cristo. Vamos tentar fazer um paralelo entre essas duas coisas e do que nós entendemos por ser humilhação e o que nós entendemos que seja exaltação. Mas antes de prosseguirmos, vamos ler a palavra de Deus e termos alguns instantes de oração de 2 a 2. O texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Irmãos, agora vamos ter um momento de oração. A palavra de Deus diz que nós temos que orar uns pelos outros. E, de preferência, não ore por quem não veio à igreja. Queria desafiar você a não orar para quem não veio. Porque é muito cômodo, né? A gente não vai à igreja e você pede um irmão para orar por você. Não é legal? Bom, né? Fica em casa, vai assistir jogo, vai para a sauna, praia, clube, vai correr no Parque Sabiá, passa por um irmão e fala, você vai para a igreja? Vou orar por mim lá. Bom demais da conta, né? Vocês já pensaram aquele sujeito que Jesus curou? Lembra que eles levaram aquele paraplégico lá e desceram por cima da casa lá onde Jesus estava pregando? Precisava não, para que aquilo? Bastava ele falar, gente, por que isso? Me leva não, está cheio de gente lá, vai atrapalhar a pregação de Jesus. Manda Jesus orar por mim lá que está bom demais. Foi assim? Deus nos abençoe, irmãos. Muito bem. O texto que nós lemos nos fala sobre duas situações importantes na vida do Senhor Jesus. Uma situação chamada humilhação e outra de exaltação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala a respeito da vida de Jesus Cristo e faz uma exortação no capítulo 2, para que vivamos uma vida de humildade. Mas do versículo 5 até o versículo 11, nesta questão da exortação sobre humildade, ele nos dá um exemplo, dizendo que nós temos que ter no nosso coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Referindo-se ao seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação.
E estas duas palavras adquirem na carta aos Filipenses um peso muito grande. Porque se é para nós termos alegria, para nós sermos crentes vitoriosos, se nós não aprendermos o significado de sermos humilhados e sermos exaltados, jamais nós entraremos dentro daquele perfil que Deus quer para nós, sabendo que também nós, como Cristo, devemos ser humilhados para que sejamos exaltados. Se nós não aprendermos o significado de exaltação, de humilhação, nós vamos viver uma vida cristã entristecida, motivada somente por alguns encontros, motivada por momentos de felicidade, de sentimentos de felicidade somente. Nas horas de tristeza, nós vamos naufragar, com certeza. Aliás, eu gostaria até de introduzir essas duas palavras aqui rapidamente, de como que nós hoje entendemos o que é exaltação e o que é humilhação. Melhor dizendo, o que é humilhação, para depois entender o que é exaltação. Quando nós pronunciamos a palavra humilhação, nós pensamos em alguma coisa extremamente pejorativa. Por exemplo, você, se for humilhado em algum detalhe da sua vida, você tem direitos constitucionais para ser indenizado, inclusive. Se você for humilhado numa fila de banco ou numa outra repartição e as pessoas elas te prejudicarem e causarem a você algum tipo de constrangimento, você pode entrar na justiça ou na justiça civil ou no juizado de pequenas causas e requerer indenização por danos morais, porque você foi humilhado, você foi injustiçado, você sofreu perseguição, um bullying, e daí para frente muitas outras coisas. De maneira que quando nós proferimos a palavra humilhação, de forma constrangedora, o nosso coração já diz, epa, eu não serei humilhado jamais. Do outro lado, você tem os evangélicos, que na sua grande maioria, ensinam que se você tem Jesus no seu coração, pode ficar tranquilo, porque você vai pisar todo mundo, e você vai esmagar fulano, e você vai destroçar não sei quem, e você vai passar por cima de todo mundo, e humilhado você nunca mais será. A nova maneira de se compreender a palavra humilhação leva-nos a ter medo dela. Nós não queremos jamais ser humilhados por coisa alguma. Nós desconhecemos essa palavra. Se alguém disser assim, olha, vai lá na minha igreja fazer uma visita, porque lá nós somos humilhados. Meu Deus do céu, ninguém vai vir aqui. No domingo seguinte, você já não tem crente nenhum na igreja. Por quê? Porque você está dizendo que na sua igreja você vai ser humilhado. O pastor está ensinando que o crente será humilhado, será perseguido, vai ser constrangido, vai sofrer o bullying da fé por crer no Senhor Jesus. E daí para frente. Então, a palavra humilhação, ela tem um entendimento contemporâneo, errôneo, do que diz a Bíblia. A outra palavra que vem depois da humilhação é exaltação. Essa palavra também está errada. Por quê? Quando não é 8, é 80 para a gente. Então, quando nós não queremos ser humilhados, o que nós queremos ser? Exaltados. E um detalhe, nós não queremos que Deus nos exalte, não. Somos nós que nos exaltamos mesmo. Não precisa de Deus nos exaltar. Nós mesmos nos bastamos. Esses dias atrás eu estava conversando, ouvindo uma conversa.
Eu sempre estou no lugar errado, na hora errada. Eu não sei o que é isso. Para ouvir conversa errada, tem um negócio, meu ouvido é uma beleza. Eu peço só a Deus para poder fechar a minha boca, para não contar. Mas essa aqui não tem jeito, eu tenho que contar para vocês. É igual aquela do lenço ungido. Para que eu tinha que estar acordado para ouvir falar no lenço umedecido? Mas aí eu estava ouvindo e o irmão falando com o outro, e um se exaltando mais do que o outro. Não, porque na minha igreja nós fizemos uma programação e não coube tanta gente, nós colocamos tantos telões lá de fora, e cada telão daquele custou tantos R$1.000, mas você tem que ver o nosso teclado. Nosso teclado custou X R$1.000. Aí o outro falou assim, não, mas a nossa igreja, agora nós compramos um som para a igreja lá, que só a mesa, está custando quase pelos R$90.000. E o som todinho é mais de 250 mil. Eu fiquei pensando, eu remendando cabo para poder ligar a guitarra e um violãozinho. Falei, meu Deus do céu, eu estou perdido aqui, porque o pessoal está... O senhor exaltou demais esse pessoal. Não é que Deus exalta. O negócio é que nós estamos vivendo num tempo em que nós nos bastamos. E a palavra exaltação perde totalmente o seu sentido bíblico. E ganha um significado de ostentação. Seria mais ou menos as pessoas pensando que ser exaltado significa ter as coisas. Ser exaltado significa ser maior do que os outros. Ser exaltado significa ser reconhecido com uma supremacia que você mesmo produz. Que ela é produzida pelo dinheiro, que ela é produzida pelos recursos, que ela é produzida pelo reconhecimento dos outros. Enfim, isto significa exaltação. Como se não bastasse, nós vivemos uma sociedade onde a imposição da exaltação se dá também pelo poderio, da força, né, militar, bélica. E você diz, pastor, o senhor ficou doido? Isso não existe, não. Meu irmão, assiste o programa do Datena, assiste o programa do Marcelo, que você vai ver aqui no Brasil, nos grandes centros, nas pequenas cidades que agora dispõem da internet, estão globalizadas, o crime é o mesmo e a luta é a mesma. E você se impõe pela força. Você vê aquela cultura do bombadinho, do cara que passa para mostrar que é o cara pela musculatura dele, pela quantidade de tatu que ele faz no corpo. E assim por diante. Aonde a exaltação, ela é vista de forma que as pessoas, elas nutrem a felicidade em torno da exaltação que elas podem obter. Assim, quando nós abrimos a palavra de Deus para ler um texto como esse aqui, o crente fica meio perdido. Porque o que significa humilhação e o que significa exaltação e qual a relevância disso na minha vida? Por que eu tenho que me humilhar? Por que Deus tem que me humilhar? Por que a exaltação tem que ser de forma diferenciada? E como que eu posso entender esse texto aqui e aplicá-lo em minha vida de forma que eu seja alguém nas mãos de Deus, que passe pelo processo de humilhação, para que Deus mesmo, segundo a sua vontade e o seu poder, me exalte conforme os seus critérios, e não conforme os meus. Então aqui nós aprendemos algo maravilhoso, bonito, dentro da palavra de Deus. Eu gostaria de você me acompanhasse aqui em alguns textos da Bíblia, e eu vou pedir para que eles sejam lidos. Se você puder acompanhar, você vai lê-los para mim quando eu pedir, tá bom? Em que consiste, então, a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo? A humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo consiste, primeiramente, no fato dele se colocar à disposição do Pai para cumprir a sua vontade. De maneira que quando eu pronunciar a palavra humilhação,
ela tem o significado na minha vida como aquele sentimento de colocar-me à disposição do meu Deus, do meu Pai, para realizar a sua vontade. Prestem bastante atenção, vou repetir. Aquele sentimento que temos de nos colocar na disposição do nosso Pai. É precisamente aí que Jesus Cristo ensina-nos a orar, dizendo Pai Nosso, porque Ele está orando de forma humilde. E Ele se coloca numa posição de humildade diante do Pai. E sem dúvida alguma, isto interage dentro das Escrituras de uma forma impressionante, porque no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, Jesus Cristo falando das bem-aventuranças, Ele diz que a primeira bem-aventurança é a capacidade que temos de nos humilhar, ou seja, de nos colocar diante do nosso Pai, para que em nós se cumpra a sua vontade. E Ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus Cristo se coloca na presença do Pai. A segunda situação que aparece aqui é que Jesus Cristo se coloca numa situação tão baixa como ser humano. Porque Ele, sendo Deus, se torna homem, de maneira a cumprir todo o desígnio de Deus na sua vida e ser obediente a Ele. Então observe uma coisa, a humilhação de Jesus consiste em colocar-se diante do Pai, para que se cumpra a sua vontade. A segunda parte dessa humilhação é que Ele cumpre a vontade do Pai em obediência. Leia alguém aí, por favor, vamos participar juntos, né? Leia o versículo 7 e o versículo 8, por favor, para mim. Filipenses 2, 7 e 8. Quem está com a sua Bíblia aberta, leia, por favor. Muito bem. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Se você olhar no versículo anterior, quando diz o texto que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo. Então, é nessa conjuntura que nós aprendemos como que a palavra humilhação se torna um vernáculo humano. Ser humilde, meu irmão e minha irmã, não é você sofrer tudo aquilo que aquelas humilhações sociais, não. Não é uma autocomiseração. Não significa que você vai se transformar aí numa pessoa transfigurada na sociedade, um mendigo, que você vai andar com a roupa suja, não vai tomar banho, não vai usar desodorante, não vai escovar os dentes mais. Para todo mundo olhar para você assim, irmão, né? Olha que irmão humilde. Não senta perto dele não, que ele tá difícil ali, viu? Então não é isso. Se nós observarmos o texto nos diz que Jesus Cristo se tornou humilde, primeiramente assumindo a forma de servo. Existe uma postura em Jesus que o torna humilde. Ele, assumindo a forma de servo, se esvazia de uma série de preconceitos e princípios que ele tem. Destes aí, os quais um dos mais pesados seria o fato dele ser Deus. Ele abre mão de tudo isso para se tornar gente. Lá no livro de João diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez gente, fez pessoa como nós, assumiu a forma de servo. E aqui, o texto, no versículo 8, diz assim, ele se humilhou. De que forma Jesus se humilha? Tornando-se obediente.
Então, se nós queremos entender no que consistiu a humilhação de Cristo, nós vamos primeiramente dizer: Senhor, eu quero assumir uma postura diante do Senhor, que é uma postura de servo. Não tem jeito de falar de humildade se nós não estivermos dispostos a assumirmos uma postura de servo diante de Deus. Nós não somos senhores, somos servos. Não há como nós orarmos o Pai Nosso se eu não reconhecer a soberania do meu Pai sobre mim, do meu Deus sobre mim. E como crente, eu preciso nutrir o desejo de todos os dias, a cada momento, viver uma vida de mais humildade, de mais consagração, de interesse, a vontade de colocar-me na presença do meu Pai. Agora, tudo isso aí é um conjunto que no dia a dia nos torna servos uns dos outros e nos faz sermos obedientes à vontade de Deus, em todas as coisas. Então, quando nós estudamos a personalidade de Jesus, na sua humilhação, nós entendemos que ele veio numa condição de fraqueza, baixa. Analisamos a vida de Cristo desde o seu nascimento. Uma criança sujeita a todas as leis, sofre as misérias da vida. A ira de Deus se vem sobre ele e ele não reclama. Ele passa a ter uma vivência com outros homens de forma amaldiçoada. E quem pensa que a vida de Jesus Cristo fala assim: não, que vida abençoada. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que ele fez maldição em nosso lugar. Isso é muito pesado, irmãos, não é fácil não. Imagina você, pense bem, você tem uma conta bancária lá, uma conta vultuosíssima. Você vem passar uns dias aqui em Uberlândia, você pode ficar hospedado no melhor hotel, 5 estrelas, com tudo, gente te carregando para todo lado. Mas você resolve dormir no albergue, andar a pé, comer no restaurante de R$1, comprar as suas roupas no camelódromo, e você, sabendo que você tem tudo aquilo, você abre mão de tudo para poder viver assim? Então você se coloca no lugar de Jesus Cristo, sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis tristes. Ricos, perdão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz isso a respeito de Cristo. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. No livro de Isaías, no capítulo 53, o profeta escreve, dizendo que ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura, homem de dores e que sabe o que é padecer. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Contudo, ao Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar. E ele se fez maldição em nosso lugar, para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Então, quando eu compreendo que Cristo se humilha na presença do Pai e vive uma vida de perfeita humildade, que não significa ser maltrapilho, mas significa realizar, fazer, obedecer em todos os mínimos detalhes, os critérios da vontade soberana de Deus. Isso tem que ter um significado para a minha vida. Então eu gostaria que você observasse na sua vida também, se você tem vivido uma vida de humilhação. Porque Jesus Cristo, ele foi obediente ao Pai, inclusive na hora da morte amaldiçoada, a morte de cruz. A sua humilhação consiste também a sua morte
E em terceiro lugar, a sua humilhação consiste no seu sepultamento, em permanecer debaixo da terra por certo tempo, aceitar os seus limites. E às vezes, na nossa vida cristã, nós somos tão egoístas, não é verdade? Não aceitamos, debatemos com Deus, somos maledicentes, somos resmungões. Ao invés de sermos gratos, existe tanto descontentamento dentro do nosso coração. Não conseguimos viver na plenitude da vontade de Deus. Não conseguimos olhar para a providência do Pai com satisfação, com alegria no nosso coração. Quantas vezes nós reclamamos, irmãos? Reclamamos de tudo. É claro que o calor está aí, está pegando, está feio mesmo. Hoje deu 34 graus aqui em Uberlândia e 38 lá em Palmas. Lembre-se, antes de reclamar, que tem sempre alguém pior do que você. Então, se está quente, nós reclamamos. Se está chovendo, nós reclamamos. Se está frio, nós reclamamos. Por poucas pessoas você passa e ouve dizer assim: glória a Deus por esse calorão maravilhoso. Glória a Deus pela chuva que vai cair. Nós, como crentes, deveríamos ser o exemplo. Tem mais uma coisa que eu quero dizer aqui, esse estado do nosso país. Um país que está numa nevralgia terrível de uma doença crônica do problema social do roubo. E o Brasil é exemplo em roubar. Para roubar, brasileiro não tem melhor do que brasileiro. Fazer coisa errada, Brasil campeão. E você pensa assim, a culpa é dos políticos. Não, gente, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é de todos nós. Nós nascemos em pecado nos concebeu nossa mãe. Nós já nascemos proferindo mentira. Eu acho que o grande problema é que lugar que faz mais calor é mais problemático esse negócio da falta de caráter. Lá na frente do meu prédio tem um contorno, uma rotatória. É um prédio, só tem estudantes universitários. Tem algumas pessoas que vieram acompanhar, mas sabe aquelas meninas de chapinha na cabeça, assim, que só faz, todo dia faz uma... Como é que é esse negócio para alisar o cabelo? Escova. Só anda com escova, cabelão pretinho e tal, carrinho do ano, zerinho. Não tem? Faz medicina, estuda na Unitri. Todo mundo. Sabe o que eles fazem? Eu levanto de manhã para ir para a igreja. Quando eu saio do meu prédio, eu dou a volta lá na rotatória. Porque o certo é fazer assim. Você dá a volta na rotatória e volta e vem, pega, faz a outra rotatória e assim você vai. Sabe o que eles fazem? Eles chegam na rotatória e voltam de qualquer jeito. Isso está certo? Está errado. Mas nós fazemos isso. Achamos isso bonito, né? Rápido, corta tempo, melhor. Agora isso aí é uma voltinha na rotatória. Você fala assim para mim, pastor, pastor, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver não. Sabe qual é o problema? É porque um jovem daquele ali amanhã será um vereador. Sabe o que ele vai fazer na Câmara dos Vereadores? Eu sei. E amanhã, quando ele for prefeito, eu sei muito bem o que ele vai fazer quando for prefeito. E quando ele for deputado, e quando ele for o dono de uma empreiteira, e quando ele for um senador, e quando for um presidente, é isso que vai acontecer as operações Lava Jato, lava carga, lava isso, lava aquilo, porque nós não aprendemos o básico. Não aprendemos a agradecer pelo mínimo. Não aprendemos a louvar pela providência. Então, se eu pergunto, o Brasil tem jeito? Nós podemos fazer alguma coisa? Eu acho que nós podemos sim. Vamos começar aprendendo o significado da palavra humilhação com o nosso Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz assim: tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo. A palavra de Deus não está nos pedindo que nós tenhamos outro sentimento. Que vai surgir um pastor que vai inventar um negócio diferente, mirabolante, e a igreja vai falar assim: nossa, meu Deus, nós aprendemos um negócio fantástico. Não. A palavra de Deus está dizendo assim: olhem para Jesus. Tende em vós o sentimento que houve no coração dele. Porque ele, sendo Deus, se humilhou e tornou-se obediente ao Pai, até a morte de cruz. Mas isso aí é só a palavra humilhação. A palavra a seguir, ela só vem com a humilhação. Para Deus só vem com a humilhação. Diferente da forma como nós as compreendemos, em que consiste a exaltação de Jesus? A exaltação de Jesus Cristo consiste no fato em que Deus o fez ressurgir dos mortos, o fez subir aos céus, o fez assentar-se à direita de Deus Pai, e o fez como promessa de que há de vir para julgar os vivos e os mortos no último dia. De maneira que cada conversão errada daquela rotatória que tem lá na frente de casa está sujeita ao juízo de Jesus Cristo. E se eu, como crente, não entendo isso, preciso começar urgentemente a compreender que exaltação não significa mostrar para os outros a nossa supremacia ideológica, política, social, dizer para as pessoas que nós somos melhores, ou a impostação social. Não é isso que é ser exaltado, não é o tamanho do salto que você usa, a marca do seu sapato, da sua roupa, ou do carro que você anda. A exaltação que Deus nos fala aqui é o fato de nós crermos e estarmos seguros nas suas promessas que Ele fez cumprir em Cristo Jesus. E o texto nos diz aqui que Jesus Cristo foi exaltado diante de todos os homens quando ressurgiu dos mortos para ser a primícia da nossa ressurreição. Alguém, por favor, queira ler 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4, por gentileza. Estamos ali com o texto quase no telão. Podem ler aqui o texto do telão. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Quem encontrou, por favor, pode ler. Primeiro. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo cumpriu tudo segundo as Escrituras. Que morreu, que foi sepultado e que ressurgiu, segundo as Escrituras. Então a exaltação de Deus é o cumprimento daquilo que Ele mesmo prometeu. Ser exaltado por Deus não é você receber uma grande soma de dinheiro. Ser exaltado por Deus não é você se colocar como uma pessoa melhor que os outros dentro da igreja. Ser exaltado por Deus é ter a convicção e a certeza que Deus cumprirá todas as suas promessas que Ele prometeu em sua palavra na sua vida, assim como cumpriu em Cristo. Isto é ser exaltado por Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele ressurgiu dos mortos, foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e há de vir para julgar o mundo no último dia. Então nós lemos aqui
na palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. A seguinte palavra, Efésios 1, 20 e 21. O qual, vou ler a partir do versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita em lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. De maneira que, irmão, que nós podemos dizer assim, nós estamos exaltados com Cristo? Sim. Nós fomos humilhados com Cristo e estamos exaltados com Cristo. Se fomos humilhados com Jesus, estamos exaltados com Jesus. E a coisa é tão linda, tão perfeita. O plano de Deus é tão harmonioso que nós sabemos que esta exaltação não compete, não está submissa à forma como nós entendemos que seja a exaltação que nós vivemos hoje no mundo, nesse mundo. É que é uma exaltação diferente. É uma exaltação eterna. E finalizando aqui a nossa palavra, no livro de Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Concluindo, em que consiste a nossa humilhação? Eu poderia responder então, a nossa humilhação consiste em estarmos diante do Pai para fazer a vontade do Pai como servos, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu, no meu dia a dia, consinto nos meus deveres espirituais, tenho lido a palavra de Deus, tenho dado testemunho, tenho andado com fé, tenho sido perseverante, tenho sido responsável com Deus nos meus deveres, se sou pastor, se sou presbítero, se sou um diácono, se sou um ministro de louvor, se sou um crente, membro da igreja, tenho assistido pontualmente, fielmente os cultos, tenho levado a palavra de Deus, tenho evangelizado, orado pela obra missionária. Eu estou cumprindo a minha parcela na minha humilhação. Estar humilhado diante de Deus tem esse significado. Ser obediente durante toda a vida. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Concluindo também, eu diria que estar exaltado significa tão somente estar seguro nas mãos do meu Senhor Jesus, estando certo que Ele venceu a morte por mim, estando certo que Jesus Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. E eu sei que quando eu venho para a igreja para louvar a Deus, eu estou louvando ao Senhor junto com todos os anjos, os seres espirituais, que estão diante do trono do Cordeiro, como diz no livro de Apocalipse, que está recebendo a minha adoração, o meu louvor, e que eu participo desse estado de exaltação do meu Senhor Jesus. Sou exaltado com Ele quando eu louvo, quando eu oro, quando eu glorifico, quando faço a sua vontade, quando creio, quando ando segundo o seu querer. Em todos esses detalhes, eu estou vivendo a plenitude desta exaltação
E posso dizer ainda mais, que no momento que Deus me chamar, seja nessa vida, findando a minha carreira aqui, eu vou estar diante dele e a palavra de Deus diz que ele estará de pé para me receber, assim como recebeu Estevão. Naquele momento que ele estava sendo apedrejado, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita do Pai. Ele estava chegando na presença do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, dizendo sobre essa exaltação, ele diz aos Tessalonicenses que, ouvida a palavra de ordem, então o Filho descerá e a igreja subirá para o encontro com ele nos ares. A exaltação é algo tão sublime que é muito mais do que você ter um bom nome, ser o melhor, ser considerado o cara. Ser exaltado é reconhecer a estar com Jesus em todos esses momentos. Eu gostaria que você fizesse olhasse para dentro de você agora. Você tem a oportunidade de viver uma vida em constante humilhação. Ou você pode dizer assim: não, eu quero viver a minha vida na minha arrogância e na minha insignificância. Ou você pode sair daqui nessa noite e dizer assim: não, preciso corrigir uma porção de coisas na minha vida que eu não estou sendo humilde como deveria ser. Eu preciso mudar os meus hábitos. Eu quero ser exaltado com Jesus. Não quero que a exaltação venha de mim mesmo, mas quero que Deus, pela sua graça, me exalte. A humildade precede a honra, assim como a soberba precede a ruína. Sejamos humildes. Vamos nos humilhar diante de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, para ser obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, no mar, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus